Além de aguardarmos, ouviremos e veremos o Senhor aparecer nas nuvens para levar a igreja. Os ímpios ficam surpresos. Até ilustrações dizem que vai haver sumindo gente, acontecendo aquelas coisas. Mas nós estaremos já pronto, já estamos prontos esperando que esse fenômeno, que é evidente, vier a acontecer. Tá? Pautado nessa fé, nós levamos uma vida para que esse grande dia, quando vier a acontecer, nós estejamos aptos a subir em glória com o Senhor. O arrebatamento, como nós falamos em grupo, é a igreja em grupo, mas quero deixar lembrado para a nossa mente, o arrebatamento, o chamado da igreja, de cada um de nós, ele pode ser individual. Por quê? O Senhor pode me chamar. E eu estarei também aguardando o quê? O arrebatamento. Por quê? Segundo a palavra diz que aqueles que morreram em Jesus, eles estão no lugar de repouso, aguardando a ressurreição dos mortos. E aqueles vão ressuscitar primeiro. Exatamente. Automaticamente, quando surgir nas nuvens o nosso Senhor, os que já estiverem mortos, eles ressuscitarão. E em seguida, logo, a igreja será também, junto com eles, aqueles que estiverem vivos, e entrarão ao reino de glória com o Senhor para o casamento da igreja. Tá? Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Tá? Então, dentro dessa introdução de um vídeo bem longo, eu quero te chamar para que nós possamos, então, darmos entrada mais no tópico de número 1. Tá? Bom dia, Paulo. Vale lembrar, querido, que essa esperança, tá? Ela é desde o momento em que eu aceitamos a Jesus. Desde o novo nascimento, é gerada em nós essa esperança. Aquele que não é nascido de novo, não recebeu o novo nascimento, não existe essa esperança. Ele não tem essa esperança primeiro de não crer. Tá? Porque não nasceu de novo. Então, desde o momento que nós nascemos de novo, foi gerada em nós essa esperança com uma expectativa. Essa esperança que nos faz ficar esperando esse grande momento. Tudo surge desde o princípio do novo nascimento. Tá? Todo aquele que nasceu de novo, ele nutre dentro dele esse desejo, essa esperança de um dia morar no céu. Tá? O tópico de número 1, para onde aponta a esperança do cristão? Se perguntarmos para um de nós, se fosse perguntado, para onde aponta a sua esperança? Obviamente, que a nossa esperança, ela aponta para Cristo. A nossa esperança é Cristo. Esperamos Cristo. Então, a nossa esperança é a realização das promessas que nos foram feitas. O subtópico de número 1 diz assim: de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante, que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. Por gentileza, eu vou direto. Fernando, Romanos 8, 24 e 25. Michele. Abre aí, Tito 1, 2. Hoje nós vamos abrir um pouco a Bíblia, que é a escola dominical, ela tem que abrir. Eu estou filmando. Tá? Mandei. 1 Pedro 1, 21. A nossa revista de referência aí, tá? Já pedi o Fernando, pedi a professora Michele, mandei. Pode aí, tá? Pode ler, Fernando. Romanos 8, 24. Preste atenção a cada leitura, tá? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? A pergunta. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Exatamente. Eu falei isso na introdução, se vocês vão prestar atenção. Esperança não é aquilo que
vê. O que você vê não é esperança. Mas aquilo que você não vê e espera, com paciência se espera. Eu falei, fiz uma referência concernente a ir buscar alguém no aeroporto, esperar alguém que você não está vendo, que você está ali esperando que aquela pessoa vai chegar. Mas se você chegar lá automático já vê-la, você não vai esperar. Então a esperança é aquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer e com esperança você espera, com paciência você espera. Então essas são as colocações em que a nossa bendita esperança está pautada em Cristo. Ninguém vê Cristo, mas nós esperamos. E com paciência, por quê? Porque sabemos que através das promessas que foram feitas, vai acontecer. Então esperamos no Senhor. Vai, Flávio. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. É só, está falando de esperança. Então, se a esperança foi quem prometeu? Cristo Jesus. Desde o princípio, estava prometido para nós. Então, nós esperamos, crendo em que? Primeiro, que quem prometeu é fiel para cumprir. Então, crendo nisso, nós esperamos. Porque quem prometeu não foi qualquer um. Mas então a nossa fé está naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Vai. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, esse que nós esperamos é aquele que ressuscitou dentre os mortos. E que tem todo o poder, e que ele ressuscitou dentre os mortos, também com ele ressuscitaremos. As promessas são feitas através daquele que nós recebemos. Então, a nossa esperança está pautada em Cristo, naquilo que nos foi proposto. Quem lê para mim Colossenses 1, 27? Pastor Thiago. Colossenses 1, 27, pastor Nilson. 1 Timóteo 1, 1. Não, então fui inverso. Pastor, Colossenses, abre aí. 1, 27, pastor Tiago, 1 Timóteo 1, 1. Vai, pastor. A este Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém. Entre gentios, entre nós. Tá? É 1 Timóteo 1, 1. Timóteo 1, né, pastor? Isso, exato. Paulo, uma forma de Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus, nosso Pai, e a de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse apóstolo Paulo também está orientando concernente a essa grande esperança para o seu filho Timóteo. Então, é orientado através das Escrituras, através da palavra, para que nós permaneçamos nessa esperança. Não perca as esperanças. Tá? O que nós não podemos perder é a esperança. Tá? Diz que a esperança quando morre, é a última que morre. A esperança não morre. A esperança do crente não entra dentro desse parâmetro. Tá? Porque diz que a esperança é a última que morre. E a esperança do crente não morre. Sabe por quê? Porque aqueles até que foram guardados estão ainda na esperança. Então, para nós cristãos, a morte não encerra esse processo de esperança. Nós continuamos esperando, até que nos seja até levado para um lugar de repouso, aguardando a confirmação e a consumação dessa esperança. Então, para nós cristãos, não é a fé não é a última que morre. A fé permanece, a esperança permanece. A esperança é a última que morre. Não, para nós ainda continuará essa esperança até a concretização com o Senhor. Então, a nossa fé, a nossa esperança, ela está em Cristo. Tá? Amém. Subtópico de número 2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Assunto
O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que nós temos bastante referência aí e eu vou de novo com você, tá? Porque é mais necessário para nós entendermos. Tá? Agora nós vamos pegar a esperança do cumprimento da promessa. Quem vai abrir para mim? Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, 6 e 7. Atos capítulo 26, 6 e 7. Essa vai ser o cumprimento da promessa. Só um minutinho. A esperança da justiça, também com esperança, você pega Gálatas 5:5. Pastor Anilson, a esperança do Evangelho, Colossenses 1:5. Tá, você marca, depois eu posso me perder no que Fernando, a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5:8. O presbítero aqui. Presbítero Alexandre, abre aí para mim, Efésios 1:18. Efésios 1:18, irmã. Esperança da vida eterna, Tito 1:2, 3 e 7. Para ela eu tenho mais. Tito, essa aí, irmã, Tito 1, capítulo 2 e 3, versículo 7. Tá? Esse é a esperança da vida eterna. E finalmente, esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Procura lá na Cristo. frente. Tá? Procura lá no índice, lá na frente. Procura lá no índice. Eu quero o primeiro, para missionário, o cumprimento da esperança. Preste atenção. Cumprimento, a esperança do cumprimento da promessa. Vem. E agora, pela esperança da promessa que Deus feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual nossos dois filhos esperaram chegar, serviram a Deus continuamente, noite e dia. Vamos E ver, por vai essa falar. esperança, o rei Agripa, eu sou acusado de Deus. Isso. 1 Tessalonicenses 3:14. Não, meu é Atos 26. Ah, não, tá certo. É. Quem é o. Verso sou eu. Tá. O que a irmã leu aqui, tá? De Atos, capítulo 23, 23, 26, faz menção e referência, se você ver, a uma esperança em que não foi cumprida naquela época, mas que ela ainda permanece em esperança. Ou seja, se você parar e observar, a esperança que outrora foi lançada, os discípulos, outros que veio até no Velho Testamento, tinha essa esperança. E a esperança não se cumpriu, a promessa não se cumpriu dessa vinda ainda. Por isso que eu falei, de 456 promessas, 312 foram cumpridas. Então haverá ainda promessas para ser cumpridas, escatologicamente falando, que é no futuro. Tá? Então, a esperança permanece. Aí eu te pergunto, se aqueles que viviam com a esperança, eles estão guardados, a esperança deles acabaram? Não, eles permanecem ainda, esperando o cumprimento. Quem eu falei de Atos 26:7? E 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Fernando? 5:8. Oi? 5:8, né? 1 Tessalonicenses, que eu falei. Não, 5:8. Não, é 1 Tessalonicenses. A irmã leu 23:6. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. 4, 13 e 14? Isso. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos desprestençais, como os demais, e não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Amém. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso aí, ele está chamando a atenção daqueles que estavam preocupados. Por quê? Porque tinha uma promessa, e ainda não tinha acontecido a promessa do povo, já tinham morrido. E eles começaram a ficar preocupados. Como? A promessa não se cumpriu, Jesus não voltou para buscar. E esse povo que estão partindo sem o cumprimento da promessa? Será que estão perdidos? Então a preocupação deles era essa. Aí o apóstolo Paulo, mas ó, não se preocupe, porque mesmo esses que já partiram de dormem, eles aguardam também o cumprimento da promessa. Então, ele está dizendo assim, que aqueles que partiram em Cristo Jesus ainda estão aguardando a promessa, como eu e você ainda aguardando. Tá? Quem foi? Atos 6, 7. Passou? Não, eu estou Colossenses. O Alexandre. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Então, a promessa foi feita. Para aqueles que ouviram o Evangelho, continua essa promessa guardada ainda no céu. Vai guardar o cumprimento desta promessa. O seu é? Efésios 1,18. Pode ir. Encheu bom. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Amém. O apóstolo Paulo, você veja que ele tem uma grande preocupação. Então ele começa alertando, ele fala, olha por vocês, quer dizer, para que vocês permaneçam ainda crendo, acreditando com esta fé, para que isto aconteça. Entendeu? Anunciando essa verdade. Tá? Então o anúncio, a preocupação nas cartas de Paulo é justamente isso, para que não percamos esta esperança. Então, através das cartas de Paulo, o subtópico, as esperanças na carta de Paulo, é justamente isso, é nos chamar, nos alertar, para que essa esperança continue ativa e viva em nossos pensamentos. Quem não leu? Seu é? Gálatas 5. Gálatas 5, só um minutinho para ver. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a verdade da justiça. O que quer dizer isso? Pelo Espírito da fé. O que reinou dentro de nós é aqueles que nos faz ter fé. Tá? E a fé que nós temos, ela vem de Deus. Tá? Então, você passou a exercer essa fé porque dentro de você alguma coisa te transformou, motivou e te dá certeza que isso vai acontecer. O ímpio não tem esse pensamento. É verdade. Porque ele não tem essa fé. Porque não foi gerado vazios de novo. Então quem tem essa fé é aquele que foi gerado de novo. Um novo nascimento. Glória a Deus. Então dentro dele há esta presença que é o Espírito Santo. Amém. E que faz você ter fé. Amém. Veja que coisa. Como acreditar nisso? Né? Uma pessoa normal, natural, não consegue acreditar que um dia iremos morar no céu. Eles não acham que existe este lugar preparado. Desse jeito. Mas nós, que nascemos de novo, que recebemos de Cristo esse dom da fé, nós esperamos com paciência, crendo que isso vai acontecer. Glória a Deus. Vale lembrar, vários dos senhores, que também muitos nessa caminhada já perdeu a fé. Já Misericórdia. não crê mais que isso vai acontecer. É verdade. Oremos por aqueles que perderam essa esperança, tá? E que nós não percamos a nossa. É verdade. Muitos perderam a fé em meio à trajetória. Por quê? Por além de demorar, segundo eles pensam, e vivendo grandes tribulações, grandes momentos difíceis, a fé foi ferida. E muitos já se apostataram da fé. Tá? Se você observar pessoas que viveram a verdade, pregavam a verdade, anunciavam a verdade, distorcidamente, pois eles veem e distorceram tudo
e até em redes sociais, Cadê o pastor Nilson? eles pregam tudo contra a verdade. E aí vai formando um exército. Vai mexendo com a cabeça daqueles que não têm uma firmeza em Cristo Jesus e vão deixando se levar por esse distorcimento, por essas enganações. Tá? Você tem pessoas que outrora anunciavam a verdade, vivia aquela verdade. E hoje eles pegaram a verdade, distorceram e ensinam como uma verdade sendo maquiada pela verdade. Tá. Quem faltou ler? Versículo 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Títulos 1 e 2. E agora o 3, 3:7. 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, esse 1, 2 que a irmã leu ali, ele fala o seguinte: porque aquele que ofereceu, que ofertou essa promessa, que fez essa promessa, ele é fiel e não pode mentir. Então o que nos dá certeza disso é por quê? Porque quem nos fez a promessa, ele não pode mentir. Ele é verdadeiro e é fiel. Amém. Então se alguém te perguntar, por que você crê nisso? Por que você tem essa esperança? Automaticamente nós temos a nossa esperança, por quê? Porque quem fez essa promessa para mim, para você, ele não pode mentir e ele é fiel para cumprir. Então a nossa esperança, ela é firmada naquele que é fiel. Sério que nos fortalece. Deus, o autor da nossa esperança. Maravilha. Essa esperança O professor é bom, hein? é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. De modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. O tópico aqui ele diz concernente a uma perseverança, tá? E essa nossa esperança, ela é testada a cada dia, tá? De quê? De que modo? Ela tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Então haverá nessa caminhada, nessa esperança, muitas coisas que no meio da trajetória vão tentar tirar de nós essa esperança. Vamos ser perseguidos, porque quando nós aceitamos a Cristo, nos alistamos nesse exército, daquele momento por diante, passamos a ser perseguidos, passamos a ser caluniados, passamos a ser afrontados. Tudo isso desde o momento que nós mudamos da trajetória que outrora vivíamos para o caminho reto que é o Senhor Jesus. Então tudo vem desde o princípio, tá? No momento que aceitamos a Jesus, começamos a passar por esses momentos difíceis, tá? E como eu, você que somos igreja, e a igreja somos nós reunidos, nós vamos passar por isso. Haverá perseguições, tá? Haverá afronta, haverá escárnio, haverá tantas as coisas para tentar tirar de você essa esperança, essa fé. Mas nada disso pode ser capaz de tirar de nós essa expectativa de uma esperança em fé. Tá? Por isso que ele encerra dizendo assim: entretanto, a igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós. A confiança na vida eterna com Deus. Então você vê que a igreja, ela desde o princípio
visível, ela passa por esses momentos de perseguição, de afronta, tentando fazer com que a igreja pare. Mas cada vez que isso acontecia, diz a mulher que a igreja não sucumbiu, não se deixou levar por isso. E cada dia ela foi prosperando e crescendo mais. Por isso que a palavra de Deus, que a porta do inferno não pode prosperar contra a igreja do Senhor. Então a igreja, ela segue triunfante, perseverando, aguardando o cumprimento da promessa. As perseguições, a afronta não pode parar a igreja do Senhor. Porque você, eu, diz a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Então basta permanecer fiel e firme em Cristo Jesus, que tudo isso nós vamos suportar. Vamos passar por isso e continuar não, porque a palavra de Deus ensina, quando um dá um tapa para trás, tem que dar o outro lado. A expectativa escatológica da esperança cristã. A perspectiva escatológica da esperança cristã. Tá? Toda vez que fala de escatologia, obviamente está apontando para um futuro. Toda vez que você vir falar em escatologia, está apontando para o futuro. Então a doutrina escatológica, ela aponta para isso. Tá? Para o que irá acontecer com isso. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz da abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo, como filho condutor das sagradas escrituras. Querido, tudo começou desde o princípio. Tá? Era tudo perfeito, mas o pecado entrou e distorceu, mudando o seu aspecto, tá? Transformando todas as coisas num aspecto não da forma como Deus criou. Você veja que o pecado, ao entrar, ele mexeu em tudo, até na natureza, o pecado ele mexeu. Tá? Diz a palavra de Deus que haverá um tempo que tudo isso voltará à sua perfeição normal, como aquilo que fora criado por Deus. Tá? Tudo que foi mexido pelo pecado, lá no futuro, quando todo se cumprir a promessa, todas essas coisas voltarão ao seu estado normal. Tá? Você veja bem, se você viu hoje um leão, você sai correndo dele. Ele é feroz. Mas o leão não foi criado feroz. Mas o pecado mexeu na natureza e tudo foi transformado. O pecado mudou toda a estrutura, mudou a geração de todo mundo. Mas haverá um tempo, diz, em que você, o leão vai virar um gatinho. Então tudo vai transformar. Mas a princípio, essa terra geme por uma transformação, por uma redenção, uma mudança. Ou seja, espera uma transformação para que tudo volte ao eixo normal. Essa é a nossa esperança. Tudo voltará como Deus quer. Então são promessas que vão se cumprir no futuro. Tá? Eu parei ontem. Mateus, onde ele parou, Mateus? A esperança do porvir traz consolo e alegria ao tempo. A esperança do porvir traz consolo e alegria ao tempo. Vamos pegar o tema, tá? Já para você entrar assim a
de Rebel. Entendeu? O tema ele já diz o seguinte: a esperança no porvir, ou seja, a esperança naquilo que vai vir, que haverá de vir, traz consolo e alegria ao crente. Então, se você vive com essa esperança, diz que traz. Ah, tá de brincadeira. Então, se você tem essa esperança no porvir, traz consolo e alegria. O que faz você permanecer, porque olha para o crente, está feliz. Olha para o crente, ele está alegre. Porque ele está crendo, ele acredita que tudo isso que está vivendo é momentâneo, é passageiro. Porque ele crê numa grande promessa que haverá de se cumprir. Então ele diz, ó, isso aqui não vai me deixar perder o foco, eu vou continuar acreditando, esperando, porque eu sei que o Senhor terá. Então, a esperança no porvir, a esperança no acontecimento do futuro, ele traz consolo e alegria. Então, quando eu olho para essa promessa, pode-se vir todas as coisas. Pode vir todas as coisas. E você continua alegre e a esperança está. Tá? A esperança no porvir traz consolo e alegria do tempo. Tá? A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam e se alegram do que a Bíblia diz a respeito do futuro. Veja que o tópico assim, ó. Muitos se preocupam com o futuro, preocupando-se com o que vai acontecer amanhã. Isso traz para eles uma preocupação e um pavor daqueles que não têm a esperança. Eles se preocupam com o que vai acontecer amanhã. E isso traz para eles um desespero. Para o crente, você não está preocupado, porque você sabe que o que está por vir é maravilhoso. Então você sabe qual é o teu futuro, a tua esperança. É estar no céu com Deus. Porque temos essa esperança. E aquele que não tem essa esperança, ele se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Traz desespero. E para a gente traz alegria. Porque o que vai acontecer no futuro é o que vai nos trazer. Uns que até trabalham de domingo a domingo. Ou seja, para acumular tesouro na terra. E esquece que o que nos espera é maior do que o que a gente tem. Tem gente que tem medo, tomara que o amanhã não chegue. E nós pedimos que chegue cada vez mais rápido. Eita. Essa promessa. Desse certo. Meu amado é o mais belo entre. Ah, que bom seria se Jesus voltasse agora. Ah, que bom seria que naquele dia Ah, que bom seria. Então, a nossa Jesus preocupação viesse me não está buscar. mas com sono. Pode falar já. Ele já dentro, carregou, passou na garganta e voltou. Aqui, ó. Vou cantar um agora aqui. Ah, se bom seria se naquele Essa doutrina das últimas coisas, que é desenvolver as escatologia, ela estuda as coisas futuras. E muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam, se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Quem abre para mim Romanos 15, Romanos. 4? Quem? Nicolas. Quem está de próximo? Romanos. 15, 4. Vamos participar. Eita, minha Bíblia tá com a minha mãe. Vai, mãe. 15, 4. Vai, mãe. Romanos 15? 15, 4. Simbora, vamos lá. Vou participar também. Peraí. Cadê Romanos? Na minha Bíblia não tem. Só tá em Romanos isso aí, mas esquece. 15, 4. Ah, Romanos não tem na minha Bíblia não. Vai descer. Porque tudo que ganha, Eu tava em Romanos e saí. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, Nicole. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e comprovação das escrituras tenhamos esperança.
o que está dizendo aí? Tudo que outrora foi escrito para a nossa consolação. Ou seja, lá no passado, Aqui, às vezes, Romanos estava me enganou. por que estudar o Velho Testamento? Tem pessoas que agregam esse pensamento também. Por que estudar o Velho Testamento? Porque tudo que outrora foi escrito para nós. Uhum. Então, tudo isso foi escrito para nós. Crescimento espiritual. E aproveita que está em Romanos aí. Abre então 8:18. Para de me beliscar. Vai, Nicole. Vai, Nicole. Vai, Nicole. Vai, Nicole. Toma. Vai, Nicole. Confere, mano. Agora também vou ver se o pastor falou certo. Porque eu falei de mim. Mais alto. Não ouvi. Amém. Lê alto, Nicole, a gente não escutamos. Então acompanha na Bíblia, porque Toma. Ai. Nicole. acompanha você. Nicole. Ela já leu, meu amor. Ela leu, ela conseguiu. Dá o microfone a ela. A voz sobe, fica baixinho. É o que eu falei, que lê de novo. Valeu. Entendeu? Então lê alto aí, irmão. Eu vou ouvir, agora a igreja vai ouvir. Pô, ouvir é muito importante, eu ouvir. Pode pôr você aqui, até gravar. Para não entender o certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. O que está dizendo aí? Se está falando que você não deve comparar, é incomparável uma coisa com a outra. Essa glória que há de vir é imensa. Então não tem como se comparar com as perseguições, com as aflições deste século, as coisas deste mundo que estão acontecendo. Porque o que está reservado é grandioso. Tá? Então quando nós temos isso, nós sabemos que o que está proposto é grandioso. Nada da perseguição deste mundo, das coisas que acontecem, é capaz de nos fazer. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável. Em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo no coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Por que uma doutrina da esperança? Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Tá? Então, por que essa doutrina da esperança? Tá? Os escritores, a razão de termos essa doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição a duas coisas. Essa promessa da ressurreição, ela abrange tanto os que morreram em Cristo, a promessa diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ao mesmo tempo, ela diz para nós, que estivermos vivos, que nós seremos transformados automaticamente, receberemos o corpo glorificado e subiremos junto. Então, essa doutrina dessa esperança é porque nós sabemos que aqueles que morreram ressuscitarão e junto com eles. E essa doutrina, ela dá para mim, para você que ainda estamos aqui aguardando essa certeza, essa fé que vai acontecer, e ao mesmo tempo ela relata e revela que aqueles também que já estão guardados de nós também
tem essa mesma esperança. Tá? Aí alguém pode falar, mas ele já morreu, como é que ele pode ter essa esperança? Vale lembrar que a nossa doutrina ela nos ensina que aquele que morreu em Cristo Jesus, tanto quanto os outros também que morreram, eles estão num lugar intermediário, consciente. Já visto que alguém não compactua com essa interpretação, mas nós entendemos que aqueles que morreram estão conscientes. Se estão conscientes, da forma que eu e você também estamos conscientes, eles aguardam com esperança esse acontecimento. Mas eles estão conscientes. Mas não pode voltar aqui. E se você for lá, não volta também. Então continua aqui aguardando conscientemente essa esperança. E eles também estão conscientes. Tá? É um estágio intermediário, onde eles estão aguardando o acontecimento, o cumprimento da promessa. Tá? Vive a nossa esperança. Amém? Tá? Por isso que eu falei aquele tema que a esperança não é a última que morre. E para nós não há essa morte. Tá? Há um local em que aguardamos para partirmos da vida eterna. O crente não morre. O crente só faz não se pode morar matar, a eternidade com Deus. quem salva não morre. A esperança cristã como âncora da alma. Farinha da Tá? tia. Se você leu a revista, você vai saber. A palavra que ele faz é chamada âncora. Tá? Aí o texto ele vai te explicar. Mas eu vou dizer que eu sei que palavras não paulinas, mas paulinas. É do mal, palavra do mal. Porque chega no cais, o navio está ancorado. O navio está preso com uma âncora que é lançada ao mar, e ela mantém firme aquela embarcação presa ali, porque a âncora que foi lançada, ela firma a embarcação. Então, quando o tema aqui que eles falam a esperança cristã como uma âncora da alma, ou seja, é alguma coisa também em nós que está ancorada, que está firmada a nossa alma. Tá? É alguma coisa que nos firma, assim como a âncora firma o mar. Há em nós uma âncora que firma também a nossa alma nessa esperança. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter o navio parado. Atos 27, 29. Rápido, rasteiro, 28. Rápido, rasteiro, ligeiro, Atos 27, 29. Quem saiu? Está na ponta da linha. Querendo lhe dar em algum Atos 27, 29? Isso. E querendo ir em alguns rochedos, lançaram da popa do lado âncora, desejando que viesse o dia. Esse aí foi lançado o quê? Lançou uma âncora para que aquela embarcação ali permanecesse suportando ali até que raiasse o dia. Até que viesse. Estava presa ali, porque é uma coisa que foi lançada para firmar. Então esse barco, essa navegação aí, quando estava passando por esse processo, eles prenderam uma âncora. Tá? Balança pra caralho. Agora aqui, a nossa âncora é Cristo. Tá? Ela representa tudo. Tá. O escritor aos Hebreus, ele descreve a esperança cristã como uma âncora de alma segura e firme durante a jornada como Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempo incerto. Abre para mim esse tema, essa referência aí. Hebreus 6, 18 e 19. Aí, pastor. A fim de que... Pode ler. Não, pode ler. Eu quero ler, não importa aqui. A fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente
encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário e depois do véu. Então, já ficou explícito, a âncora é Cristo. Então é Ele que nos sustenta, firme e firmado nessa esperança. Tá? Nossa âncora é o Senhor. Tá? E deixou para nós aí escritos também a palavra de Deus. Toda vez que abrimos a palavra de Deus, as promessas que foram feitas são explícitas. Quando você lê a Bíblia, você vê as promessas que são feitas. E quem fez a promessa é fiel, é o que te dá certeza de continuar firme e firmado nessa esperança. Porque a esperança do crente é a melhor. Aqui faz um contraposto. Tá? O ímpio não tem muita essa esperança. Porque a esperança do ímpio, ela está pautada no governo, nos políticos. Está pautada as esperanças no homem, naquilo que podem fazer por ele. Tá? Ele não tem essa esperança que o crente tem. Agora, por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo, não, essa esperança que traz certeza à alma do salvo, não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, nas religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, a morte e a reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, entre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Então faz-se referência aqui a vários tipos de esperança, tá? Em que o ímpio ele se pauta em suas esperanças. Falando de política, tá? Religiões aí fala de política, fala de outra religião, tá? Fala da esperança de uma reencarnação, eles acreditam em uma reencarnação e de outras coisas. Acreditam que aquele que morreu volta de novo em outra pessoa, volta até no bicho qualquer, no animal. Então eles acreditam nisso. É uma esperança sem sentido, é vã. Tá? Não tem uma esperança firmada. Tá? E por que a nossa é melhor? Porque a nossa é melhor, porque a nossa esperança ela está em Cristo Jesus. Nós esperamos que aquele que prometeu, que foi ao céu, prometeu voltar, ele vai vir, é real, ele vai vir, e vai nos levar para um lugar maravilhoso, na eternidade, morar Glória a no Deus, Senhor. Senhor. Então, a nossa esperança Morar no céu. não é no político. Verdade. A nossa esperança não é reencarnar em ninguém. Esse mundo A não nossa tem nada esperança para mim. é viver vida na eternidade com Deus. Aleluia. É por isso que é uma diferença. O ímpio não tem esperança, ao qual o cristão Glória. espera. Amém. Se você perguntar para ele qual a sua esperança do futuro, ele não existe. Tem que viver hoje, porque amanhã morreu, acabou. Desse jeito. Ele não acredita que depois disso haverá uma outra eternidade, seja com Deus, seja sem Deus. Mas até eles também terão. Aí, Nicolas, que presta aceitarem a atenção. Jesus Cristo, também terão uma eternidade. Tá ouvindo, filho? Da forma que viveremos uma eternidade com Deus, eles também passarão uma eternidade do outro lado. Misericórdia. Então tudo é real. E a nossa esperança É é fato. viver real com Deus. Por isso que a nossa é melhor. Tá, Nicolas? É fato. Vamos fechar para encerrar. Que pena. Falamos de tanta esperança e como fazer para continuar com essa fé e essa esperança.
Tá? Ele fecha aqui dizendo, mantendo firme a esperança. Para que essa esperança não se perca em mim, eu tenho que buscar alguma coisa, não além da palavra, mas buscar alguma coisa que já foi revelada para me manter firme nessa esperança. É o quê? Continuar crendo nas promessas que foram feitas. Se eu deixar de acreditar nas promessas, perco a fé. Mas eu creio nas promessas do Senhor. É isso que você tem que fazer, é buscar manter-se firme nessa esperança. É crendo, continuando acreditando, não deixando que a adversidade, que os problemas venham tirar de nós essa certeza, essa esperança. Então mantendo firme dessa forma, tá? Continuar na presença. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vida seria de maneira eminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Por causa disso, desde que a promessa foi feita, muitos, achando que havia uma grande demora no cumprimento, porque esperavam que algo acontecer automaticamente, rapidamente, aconteceria, e Jesus não voltou, muitos ali começaram a perder a esperança. A promessa foi feita que ele viria, mas até agora não veio. Então, quando muitos começaram a perder a esperança, e o próprio Jesus veio, o apóstolo Paulo, então, ele começa a distribuir cartas para o povo, com ensinamento, dizendo que a promessa foi feita e que ela se cumprirá. Não sabemos o dia e nem a hora. O que temos que fazer é estar pronto, aguardando, porque a qualquer momento isso vai acontecer. O que não pode entrar em nossa mente é achar que o que está demorando, que para nós pode até parecer, e abandonar a fé. Não. Tem que continuarmos crendo na esperança de que isso vai se realizar. Porque já 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. A contagem de Deus não é como a gente conta. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas nós sabemos que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser o tempo que o Senhor achar necessário. Mas que vai acontecer, não pode sair da nossa mente. Temos que continuar acreditando que vai acontecer. Nada pode tirar a sua fé e a esperança. Porque um dia o céu vai se abrir e a igreja vai. Porque se deixarmos de acreditar no arrebatamento da igreja, se deixarmos de acreditar que quando o Senhor falou que a vida não veio e achar que não virá, desviaremos do foco do caminho e perderemos a tão esperada eternidade de salvação. Então o que temos que fazer é continuar firmado nessa esperança. Amém. Por mais que possa acontecer qualquer coisa, não pode tirar de mim e de você essa certeza da vida do Senhor. Tá? Então, sendo assim, concluiremos. Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que foi colocado várias coisas que podem sobrevir sobre a nossa vida. Tá? Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas. Tá? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada disso pode nos tirar do caminho do Senhor. Por mais que pareça difícil, amor, por mais que pareça difícil as problemáticas da vida, não pode ser comparado
Toda vez que estivermos passando por dificuldade, lembramos que o que está proposto é bem maior. Então vale a pena insistir, vale a pena vencer, vale a pena perseverar, porque o que está proposto para nós é grandioso e maravilhoso. Tá? Então não tem comparação com isso. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, ou seja, é uma passagem, tá? Essa vida aqui é uma passagem, nós estamos aqui a caminho da nossa pátria. Há uma necessidade de passar por aqui, mas caminhamos para a nossa pátria celestial. Tá? Então é provisório o que estamos vivendo aqui. Você é peregrino nessa terra, tá? Entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade completa. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Então, estamos acreditando, esperando, porque quem prometeu não pode mentir, ele é fiel. Querido, como eu falei, nós estamos encerrando esse bloco de lições. Tá? A nossa esperança é essa. Para onde? Para a eternidade. E semana que vem, fecharemos a lição dessa revista com a cidade celestial. Eita glória a Deus. Maravilha. Aqui nós vamos ver quão grande e maravilhosa é o que nos espera aonde iremos morar. Amém. Que Deus me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você por essa aula maravilhosa. Amém. Glória a Deus.